Olá, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez, estamos no momento com Cristo para lermos a palavra do Senhor. Eterno Deus, Pai de toda santidade, aqui estamos na presença do Senhor para mais uma vez, ó Pai, trazer a Tua palavra. Obrigado por esse momento especial, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meus amados, queridos irmãos em Cristo Jesus, hoje eu quero vos trazer uma palavra ao vosso coração que temos por obrigação de estar fazendo o que eu vou falar aqui agora. Quero falar um pouquinho sobre a oração. A oração, ela tem poder. Jesus dá poder sobre a oração quando nós fazemos ou quando nós oramos com fé, certeza e convicção que Deus nos responde. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Sim, a oração tem poder porque Deus usa nossas orações para fazer milagres. A oração tem poder porque Deus usa nossas orações para realizar milagres. A Bíblia diz que Deus dá poder à oração, orar para Deus transformar nossas vidas. Então as nossas vidas são transformadas através da oração. Quando levamos a Deus com sinceridade, com amor, com carinho, com respeito, a oração, ela é a chave de toda a nossa vitória, de todas as nossas bênçãos. Então é por isso que a palavra do Senhor nos ensina sobre a oração. A oração é muito importante na vida do cristão. O cristão sem oração, ele não tem força espiritualmente falando. Ele não tem condições nenhuma de vencer os obstáculos, de romper os ventos e as tempestades que surgem em nossas vidas. E a palavra nos ensina que quando oramos, ficamos mais próximos de Deus. Quando nós oramos, ficamos mais próximos de Deus. Por isso, é muito importante criar o hábito de orar em todas as situações. Todas as situações. Até 1 Tessalonicenses 5,17. É importante clamarmos a Deus em oração, principalmente nas nossas necessidades. Qual é o poder da oração? No meu ver, é ilimitado. O poder da oração é ilimitado, porque Deus, ele não tem limites, ele é ilimitado. Deus é o poder
Deus é o poder por trás da oração. Sem Deus, a oração não tem poder nenhum. Mas quando cremos em Deus, a oração tem poder para curar. Em resposta à oração, Deus pode curar doenças físicas e psicológicas, dor emocional e sofrimento espiritual. Deus pode fazer isso através da oração. A oração, ela tem poder para transformar vidas, transformar casamento, transformar vida espiritual, transformar o nada em tudo, porque este é o poder e Deus dá poder em nossas orações. Mas para que tenhamos êxitos naquilo que pedimos a Deus, nós temos que pedir com fé. Nós temos que pedir com certeza. Nós temos que falar com Deus abertamente. Os nossos sentimentos, nossas dores, nossas preocupações. Porque assim, com certeza, Ele vai nos responder. Quando nós dedicamos a Deus em oração. Porque a oração, ela é tudo na vida do crente. A oração é o combustível que temos. Sem a oração nós não andamos. A Bíblia diz aqui que a oração, ela liberta. Ela não só cura, mas ela liberta. Liberta de todos os problemas que nos cercam e que sentimos. A oração. A oração tem poder para libertar da opressão espiritual do diabo e do pecado. A oração pode libertar de vícios e tudo mais. Esse é o poder da oração. Aí vem minha pergunta: como está a sua vida de oração? Como é que você tem se comportado como cristão? Você tem orado? Ao lado da oração tem a Bíblia, a leitura, a palavra de Deus. Tem o jejum, tem a consagração. E muitas das vezes nós deixamos de fazer tudo isso por causa da materialidade. Então eu disse que a oração cura. A Bíblia diz que aquele homem que pedia esmola em frente à porta formosa, quando ele estendeu a mão para pedir a Pedro e João uma esmola, Pedro lhe deu o que ele não tinha. Aquele homem pediu coisas materiais. Pedro não tinha, mas Pedro tinha algo muito maior e melhor do que uma esmola material. E a Bíblia diz que Pedro mandou que ele olhasse para ele. Ao ele olhar para Pedro, na intenção de receber uma esmola, uma ajuda, Pedro disse: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou. Levanta
em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Imediatamente, aquele aleijado se levantou e saltou sobre os seus pés de alegria e entrou no templo com Pedro e João, uma forma de agradecimento. Esse é o poder da oração. Então a Bíblia diz que a oração cura o enfermo de alma e de espírito. Liberta também da escravidão, da opressão, de todos os laços negativos. A oração também liberta. A oração também, ela nos fortalece. A oração, ela é o combustível do cristão. Ele só anda, ele só prossegue, ele só cresce se ele tiver vida de oração. A oração, ela fortalece. Sem a oração, nós somos fracos. Nós somos frágeis. Nós somos vencidos pelas coisas materiais e também por aquilo que nós queríamos ser e não somos, porque não temos vida de oração. A oração nos ajuda a focar em Deus e seu poder. Através da oração, Ele nos dá força que precisamos para suportar ou superar as dificuldades. Se nós não tiver vida de oração, nós não vencemos as dificuldades que enfrentamos dia a dia. Lembra que nós estamos passando por um momento de guerra, um momento de aflição, um momento de tristeza, um momento de caminhando para a derrota, porque os nossos inimigos são muitos e são fortes. E se nós não nos fortalecermos através da oração, nós somos derrotados. Nós cremos no Senhor Jesus, no poder do Espírito Santo, mas temos que fazer a nossa parte. Todos os patriarcas, os heróis da Bíblia, tiveram vidas de oração. É por isso que Deus estava sempre falando com eles. Caso de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Paulo e os demais. A oração, ela nos fortifica. Ela nos leva a enfrentar as dificuldades da vida. Porque sem a oração, nós somos frágeis, perdedores. Porque não enfrentamos, não temos armas para enfrentar os nossos adversários. E a oração é a maior arma que nós temos. É uma das maiores armas que temos, é a oração. A oração não só nos cura, nos liberta e nos fortalece. A oração também nos leva a perdoar os nossos ofensores, aqueles que nos maltratam, nos maldizem, que nos odeiam, que quer ver o nosso mal, a nossa queda.
A oração de arrependimento nos traz o perdão de Deus. Quando oramos, Deus também nos ajuda a perdoar outras pessoas que nos machucaram. Esse é o poder da oração, porque nós não podemos carregar em nosso coração mágoa, ódio, rancor, ressentimento, porque isso não faz parte da índole do Senhor. O Senhor nos ensinou a perdoar os nossos ofensores, os que nos maltratam, nos maldizem. E a falta do perdão adoece. A falta do perdão leva pessoas à morte espiritual e também à física, porque provoca doenças mortais. Então nós temos que ter esse cuidado. Fazer outros milagres. A oração também faz outros milagres. Não há limites para o poder de Deus. Não há limites para o poder de Deus. Respondendo às orações, Deus já abriu o caminho da água, mandou fogo do céu, ressuscitou mortos, multiplicou comida, abriu porta de prisões, mudou o tempo. Isso tudo através da oração. Tudo através da oração. Então a oração, ela realiza milhares e milhares de portas, bênçãos, dificuldades, opressões, necessidades, tudo através da oração. Aí você pergunta, mas como orar com poder? Veja bem o que diz a palavra. Não existe nenhuma fórmula mágica para orar. Nenhuma forma mágica para a oração poderosa. Deus faz o que pedimos quando isso é da sua vontade. Não podemos manipular a Deus. Nem dizer que nós temos que aprender a orar com outras pessoas, porque a oração está dentro do nosso coração, é o que sentimos. A oração é uma conversa com Deus, é se expor diante do Senhor, é falar para Ele o que sente, o que fez, o tamanho do pecado, o grau do pecado e todas essas coisas. É falar com Deus, apresentar a Ele. Este é o poder da oração. Está em Tiago 4, 2, 3. Mas a Bíblia também diz que devemos pedir confiando que Deus vai atender a oração. João 14, 13 e 14. Deus tem poder para fazer tudo o que pedimos e muito mais. Nada é impossível para Deus. Este é o poder da oração, meu amado. Por que eu estou falando sobre a oração? É porque a igreja está passando por momentos difíceis. E o povo não está mais querendo orar, não está querendo jejuar, não está querendo ler a Bíblia, não está querendo se aproximar de Deus, só quer as bênçãos e mais nada. Meu amado, sem a presença de Deus não somos nada. Sem a orientação do Espírito Santo, nós não fazemos absolutamente nada.
Sem orientação de Deus na nossa vida, nós não somos nada. Não pense você que você vai vencer lutas, guerras, tribulações, se você não se fortalecer na oração. Tem que se fortalecer na oração. Vou ler mais um texto aqui. Para ver o poder da oração, precisamos pedir de acordo com a vontade de Deus. Viu aí? João 5, 14 e 15. Tem que estar dentro da vontade de Deus, não é dentro da minha, da sua e da nossa vontade, não. Talvez você esteja aí nesse momento passando por luta, aperto na vida, preocupações, doenças, tanto mal que vos cerca, mas você não tem uma vida de oração, você não fala com Deus, você não se expressa, você não se esforça a estar na presença de Deus. Eu queria lhe falar uma coisa, meu amado. Levanta desse acomodismo, vai para o quarto, vai para o quarto de guerra. Quarto de guerra é o lugar da oração, é onde nós falamos com Deus. Para de ser preguiçoso, para de ser desanimado, para de ser rebelde, ingrato a Deus. Entre no quarto de guerra e fala com o Senhor. Esclarece a Ele. Nós não podemos andar de muleta debaixo da oração dos outros. Nós temos que nos aproximar de Deus, falar com Deus, chorar na presença de Deus, se derramar diante do Senhor e os males desaparecem. As dificuldades vão embora, porque tudo quanto nós colocamos dentro da vontade de Deus é bem sucedido, porque Deus, Ele responde. Por isso devemos pedir que a vontade de Deus seja feita e que se torne também nossa vontade. Quanto mais oramos e buscamos a vontade de Deus, mais ficamos em sintonia com Ele e nossas orações se tornarão mais efetivas. Aí é o poder da oração. Clama ao Senhor, pede a Ele, fala com Ele. Às vezes nós só pedimos a Deus quando nós estamos passando por momentos difíceis na vida. Não. Em todos os momentos temos que ter vida de oração, porque o nosso adversário, ele anda em nosso derredor, rugindo e bramando como um leão, tentando tragar alguém que está desligado de Deus. Talvez, meu amado, as coisas não estão dando certo para você, porque você tem deixado Deus de lado. Você tem abandonado a Deus. Você tem rejeitado a Deus com as suas atitudes, com as suas manias terrestres, com as suas manias carnais. Você dizer que não tem vontade de orar, que não sabe orar, isso é uma baita de uma mentira. E o diabo quer isso, que você fala isso, que você não pode orar, não dá conta de orar, não sabe orar, não tem tempo de orar, não tem tempo de ir à igreja, não tem tempo de estar com Deus. É isso que ele quer, para te enfraquecer, para te derrubar, para te destruir. Então, a minha voz de comando vai para o quarto de guerra. A voz de comando do Senhor Jesus é: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Essa é a vontade de Deus.
Deus quer entrar na tua vida, na tua casa, no teu coração. Jesus quer fazer morada na tua vida, mas se você não der lugar, Ele não vai arrombar a porta. Você precisa abrir a porta para Jesus entrar. E vou te falar mais. Jesus está voltando. Olha os sinais que está sendo realizado ultimamente. Guerra, rumores de guerra, nação contra nação. Tudo está acontecendo como exatamente a Bíblia nos ensina. Tudo que Jesus falou, que nos últimos tempos haveria de acontecer coisas que nós não iríamos entender, a medicina não iria entender. E nós precisamos de estarmos preparados. A qualquer momento o Senhor Jesus rebata a igreja. E se você não estiver pronto, meu amado, o que tu farás? Levanta tu que dorme, e Deus iluminará a tua vida. Deus quer morar na tua vida, na tua casa. Deus quer morar no teu coração. Jesus quer fazer morada, mas se você não deixar, Ele não arromba a porta. Ele apenas bate. Se você abrir, Ele entra e muda a tua situação, muda a tua vida. Eu não estou falando de materialidade, de riqueza deste mundo. Eu estou falando de riqueza no céu, vida eterna, vida de santificação, sermos gratos ao